O Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou por 6 votos a 5 o pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula e, com isso, autorizou sua prisão. Com duração de quase 11 horas, o voto decisivo foi anunciado na madrugada desta quinta-feira, dia 5, pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Nós viemos às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre o resultado do julgamento e o que elas imaginam que serão das eleições deste ano. O resultado do julgamento é que foi feito justiça, né? Eles começaram a pensar no povo brasileiro e não só o Lula tem que ter o mesmo julgamento, mas todos que estão envolvidos têm que ter a mesma punição no caso dele. Olha, eu achei um resultado injusto, entendeu? Porque se fosse para, tipo assim, igual eles estão julgando por o Lula por certas coisas que ele cometeu, ou erro, não sei, que se fosse assim, na minha opinião, se fosse para julgar, né, prender, teria que acabar com a política. Eu não vi nada assim que incriminasse assim o Lula, e ele para nós foi um ótimo presidente. E então minha opinião é esta. O resultado de 6-5 deveria ter sido 11-0 para o povo brasileiro. Está na hora do Brasil deixar de ser uma republiqueta. E aqueles que têm poder, ou seja ele do ponto de vista econômico, seja elite brasileira ou não, eles precisam sentar nos bancos dos réus, serem condenados e levados à prisão como qualquer outro cidadão. O Brasil, a partir do julgamento daquele habeas corpus, terá daqui para frente uma situação muito diferente. Acabou aquela história de inúmeros recursos e que os recursos que não acabavam mais, principalmente com aqueles que tinham dinheiro, se safasse da prisão. O resultado do julgamento já era previsto, né? Porque houve uma manobra da ministra Carmen Lúcia e ela tem uma posição política, que o julgamento praticamente foi um julgamento político. No entanto, ela foi parcial no julgamento com relação à posição que ela tomou ontem no STF. No caso do Lula, ele procurou a defesa para ele, habeas corpus, para ele poder responder em liberdade. Mas só que todos nós que sofremos um crime, alguma coisa, cometemos, nós também temos que assumir esse crime. Então eu entendo que o STF foi feito correto. A questão dele não ter concedido o habeas corpus, porque ele pode responder esse crime realmente preso, porque eu creio que ele não é inocente. Por tudo que aconteceu e por toda a trajetória do Lula, poderia ter sido melhor o governo dele. Bom, eu sou contra a prisão do Lula e de qualquer outro brasileiro antes que estejam esgotadas todas as possibilidades de recurso. Se uma pessoa é presa e a sua inocência é revelada depois, quem faz a reparação? Quem que vai compensar uma pessoa que vai para a cadeia, sendo que depois ela é declarada inocente? Eu sei que a gente está muito emocionado pelo momento que a gente está vivendo, mas é muito importante a gente entender que isso não tem a ver só com o Lula, isso tem a ver com as garantias fundamentais de todas as pessoas. Então, por isso, eu sou contra a prisão do Lula após condenação em segunda instância. Para falar a verdade, eu não vi não, certo? Eu não acompanho, não assisto televisão, porque eu acho essa mídia meio tendenciosa. Mas eu acho o seguinte, se é culpado, tem que pagar, tá certo? Agora, pelo que me consta, não acharam culpa no Lula, não. Não, a previsão do PT, segundo o que vem dizendo aí, é que vai manter a candidatura de Lula, mas com um outro candidato sobreposto. No caso, seria lançar Lula como candidato, na hora H, eles tirar e deixar o candidato, porque ele é um puxador de voto, vai ajudar outras candidaturas do Partido dos Trabalhadores e da oposição, no caso seria da esquerda no geral. Eu acredito que eles são bem ousados para isso, né? Então eu acredito que eles ainda vão insistir no nome do Lula, apesar de ele mesmo não acreditar mais na campanha, mas agora ficou em aberto. Ficou em aberto porque nós não temos um nome assim em potencial, apesar do Bolsonaro vir com uma potência muito grande, mas não é tão grande assim a ponto de se dizer eleito. Mas o Lula ainda vai fazer muito barulho aí. Olha, eu não sei, pela coragem, pela força que o PT tem, né? E o grande público que é a favor, né, do PT,
a gente, todos nós aqui, muitas pessoas unidas, lutando pela força, né, lutando também pelo ex-presidente Lula. Eu creio que eles não vão dar o braço a torcer e vai eleger outra pessoa que vai candidatar no partido do PT para dar continuação aos projetos, as continuações das coisas que o Lula já fez e pretendia fazer, que eles estão tentando impedir. O Lula, eu acredito que vai ser impossibilitado de se candidatar. Se eles conseguirem algum outro candidato, é justo, né? Todos os partidos têm direito de se pronunciar. Olha, eu acho que o Lula e o PT vão esgotar todas as possibilidades jurídicas até o final, entrando com todos os tipos de recursos para postergar a decisão. O Lula tem todo o direito de registrar a candidatura dele. Claro que ela será alvo de julgamentos depois no âmbito do TSE, mas a gente não pode proibir uma pessoa de fazer o que ela tem direito de fazer. Então, se ele quiser se candidatar, que se candidate. Eu imagino para a candidatura de 2018 que a imagem tem que ser construída. E a imagem do Lula, ao longo do tempo, ela foi o contrário, desconstruída. E eu penso assim, que para ele construir novamente é um caminho árduo que ele vai ter que passar. Porque o político, ele tem que ter a credibilidade, entendeu? E tem que ter também, estar a favor do povo e ter feito coisas para o povo. É a obrigação do político. Então eu penso assim, que vai ser um caminho árduo para ele construir essa nova imagem dele, mas candidatar ele pode, porque o nosso país é um país democrático, mas eu não voto no Lula mais, porque eu me decepcionei, eu confiava e acreditava muito mesmo de um político vindo do povo, da classe operária, mas para mim ele poderia ter dado mais e para mim ficou a desejar, mas que ele pode se candidatar, pode sim, mas ele vai ter que reconstruir essa imagem dele.